Uma boa noite a todos que estão aqui na Casa Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo pelas mídias sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Que Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Que Jesus possa ser sempre o nosso modelo e guia. Que seus ensinamentos sejam as diretrizes para a nossa vida. E que Ele permita que os bons espíritos nos amparem, nos intuam, nos inspirem, para que nós possamos fazer sempre o melhor, fazer sempre as melhores escolhas, caminhar pelos caminhos de Deus todos os dias da nossa vida. Quem caminha pelos caminhos de Deus, com certeza será feliz. Então, em nome de Deus, está aberta a nossa reunião da noite de hoje. É a nossa primeira reunião do ano. Então, para nós, o ano está iniciando agora, apesar de que já se foram 23 dias. Ano novo, nova oportunidade. A nossa vida é feita de ciclos. Termina um dia, começa o outro. Termina uma semana, começa outra. Termina um mês, começa o outro. Termina um ano, começa outro. O ano novo é uma convenção humana. Vejam que, se não me falha a memória, dia 12 de fevereiro inicia o ano chinês. Em setembro, inicia o ano judaico. Então, para nós aqui do Ocidente, do cristianismo, o ano novo começou dia 1º de janeiro. E é muito importante a gente aproveitar o ano. São 365 páginas em branco que nós vamos preencher. Então, é muito importante nós aproveitarmos o ano novo. Para, quando terminar esse ano, a gente olhar para trás, hoje estou melhor do que entrei nele. Lembrando que daqui a alguns anos, talvez 2025, um pouco mais, a Terra estará com 8 bilhões de almas encarnadas. Nós, espíritas, deveremos ser hoje em torno de 5 milhões de espíritas. Logicamente que tem os simpatizantes, mas espíritas mesmo, uma faixa de 5 milhões de espíritas. O Brasil é onde tem mais espíritas. Onde o espiritismo mais se desenvolveu. Então, nós que estamos, por exemplo, no espiritismo, nós não podemos perder essa oportunidade. Porque será que quando nós formos renascer outra vez, nós vamos ser espíritas outra vez? Será que nós vamos nascer no Brasil? Nós podemos nascer entre os países árabes, muçulmanos, podemos nascer lá em Bangladesh, naqueles países ali na China, onde não se professa, onde nunca se ouviu falar de espiritismo. Então, por isso, aqueles que estão no espiritismo, que acreditam na vida após a morte, que acreditam, sabem da vida após a morte, na vida futura, da reencarnação. Lembrar sempre, gente, que nós somos espíritos imortais. Nós não morremos nunca. Essa é a maior notícia que a doutrina espírita nos passa. Isso nos deixa mais tranquilo. A morte é só do corpo. Agora, nessa época que nós estamos vivendo, em época de pandemia, muita gente preocupada, com medo. O que é que Jesus nos diria numa situação dessa? Talvez ele dissesse, ou com certeza ele diria: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não vencer no mundo. Vencer no mundo é aqueles que ganham dinheiro, que prosperam, acham que
realmente venceram, mas esses aí venceram no mundo. O Cristo não, o Cristo venceu tudo. Tudo. É o Espírito mais perfeito que passou pela terra e que nos serve de modelo e guia. Então ele nos diria isso: tem de bom ânimo, confie em Deus. Não acontece nada que nós não precisamos passar. Então, por isso, não devemos ter medo. Devemos, sim, cuidar da higiene, do distanciamento, usar máscara onde tem que usar máscara, mas não ter medo, porque morrer não é uma possibilidade. Morrer o corpo, né? É uma certeza. Todos nós vamos desencarnar, como diz a linguagem espírita, mais cedo ou mais tarde. Esse dia uma pessoa me disse: rapaz, gente boa está desencarnando por Covid, pode uma coisa dessa? Gente boa desencarna de acidente de trânsito, de bala perdida, de pneumonia, de diabetes, de cânceres. O tipo de morte não é importante, o importante é o que o elemento está fazendo aqui. Muitos elementos que desencarnaram de Covid estão bem na outra dimensão. Se eram pessoas boas, pessoas corretas, estão maravilhosamente bem. Os outros que não eram, nem tanto. Mas ninguém está desamparado. Todos perderam só o corpo. Então Jesus nos diria isso: tem de bom ânimo, porque tudo na vida passa. Essa epidemia vai passar. A epidemia espanhola ocorreu de 1918 a 1920, 3 anos durou. Não tinha nada, o único remédio que tinha naquela época era quina. Pois aí a nossa hidroxicloroquina, né? Era só o que tinha. Morreu 33 milhões de pessoas, mas passou. E a humanidade não mudou. Então essa epidemia, com certeza, ela veio para mudar muita coisa. Até para a gente sentir quanto nosso corpo é frágil. De uma semana para outra, as coisas acontecem. E o Espiritismo, ele é uma bênção na nossa vida, porque ele nos fala quem somos nós, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e por que nós sofremos. E ele nos fala o porquê do sofrimento. O sofrimento é decorrência de escolhas equivocadas. Nós fazemos escolhas erradas, nós plantamos sementes negras, colhemos frutos negros, mais cedo ou mais tarde. Então o sofrimento é decorrência disso. Aí muita gente fala assim: mas peraí, eu sou bom filho, eu sou bom pai, eu sou bom esposo, sou um bom trabalhador, um bom cidadão, cumpro as minhas obrigações, nunca fiz nada de errado e sofro. Vidas passadas. Nós tivemos muitas. Nós só temos uma vida, uma só, mas centenas, milhares de reencarnações. Então, hoje nós somos o resultado de todas as nossas reencarnações. Na nossa casa, às vezes nós temos 2 filhos só. Um deles disciplinado, amoroso, estudioso. O outro preguiçoso, indisciplinado, vicioso. Completamente diferente. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, o mesmo tratamento, completamente diferente. Por quê? Porque a bagagem é diferente, o histórico é diferente. Aquele bondoso, aquele disciplinado, adquiriu mais virtudes, mas o outro também, no decorrer das reencarnações, ele vai melhorar também. Por isso, o Espiritismo nos mostra que nós continuaremos, nós viveremos, nós teremos a vida futura. A vida continua. Nós teremos outras oportunidades, mas não podemos desperdiçar esta. Esta encarnação é o resultado de todas as outras. Mas hoje nós estamos semeando, plantando a próxima. Nós somos escravos do nosso passado, mas somos proprietários do nosso futuro. Nós somos as únicas pessoas responsáveis pela nossa vida.
Por isso Jesus sintetiza a justiça divina numa frase: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Essa é a realidade. São Paulo, percebendo isso, tem uma frase dele no Evangelho, numa das cartas que fala assim: tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, daquilo que nós plantamos, colhemos. Então, o sofrimento, como já disse, é resultado das nossas escolhas desta vida ou de outras. Então, depende de nós. A mudança é sempre nossa. Ninguém vai fazer nada por nós, a não ser nos orientar, abrir os nossos olhos, que os padres fazem, os pastores fazem, os pais de santos fazem, né? os instrutores espíritas fazem. Abrir o nosso olho. Mas se nós quisermos sair daqui e continuar do mesmo jeito que nós éramos, vamos continuar. Então, por isso, gente, vamos aproveitar este ano. Vamos estudar, vamos aprender, vamos buscar conhecimento, vamos melhorar. Tem uma frase de Emmanuel importantíssima que ele fala assim: faça o bem aonde você estiver, porque o bem será o seu advogado em qualquer parte. Então, você fazendo bem, você vai colher o resultado disso, mais cedo ou mais tarde. E se você fizer o mal, também. A recíproca é verdadeira. Então, gente, nós somos os senhores das nossas vidas. Nós somos responsáveis por nós. Então, como já disse, vamos aproveitar o tempo. E para aproveitar o tempo, nós devemos nos esquecer de alguns detalhes. Por exemplo, ficar no presente, viver no presente, saborear a nossa vida agora. Nós não podemos e não devemos ficar presos ao passado ou ao futuro. Temos que viver o hoje. O próprio Cristo fala isso. A cada dia, de acordo, já tem o seu mal. Então, aproveitar o dia de hoje. Não nos preocupemos com o dia de amanhã. Porque amanhã não chegou ainda. Então, vamos preocupar hoje, viver hoje. Mas como assim? Vamos dar alguns exemplos práticos. Você é casado, tem filhos. Teu filho está naquela fase, os porquês de perguntar uma coisa, de perguntar outra. Está naquela fase que ele está se alfabetizando. Aí ele chega em você para te perguntar uma coisa: filho, agora não, o pai está ocupado. Agora não, estou ocupado. E o tempo vai passar. Aquela fase nunca mais vai voltar. Ele vai alfabetizar, que passa muito rápido. Então, aquele pai não vive o presente com o filho. Às vezes ele sai para um passeio com a família, mas fica focado em uma coisa, em outra, e não vive, não convive com a esposa, com os filhos. Ele não está vivendo o presente. Então nós temos que aproveitar o presente. Segunda alternativa: não ficar preso ao passado. O que é que nos prende ao passado? As coisas certas que nós fizemos ou as coisas erradas? Normalmente as coisas erradas. Nós fizemos coisas erradas, puxamos o tapete dos outros, traímos, né, demos prejuízo, né, e aquilo vem na nossa mente. Outras vezes são pessoas que nos prejudicaram, que puxaram o nosso tapete, que nos traíram, que nos deram prejuízo. E às vezes nós não perdoamos, ficamos remoendo: olha o que ela me fez, olha o que ele me fez. E fica pensando: se eu encontrar com ele um dia, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Fica remoendo o passado, guardando mágoa e ressentimento. De outras vezes somos nós, né? Somos nós. Então veja, coitadinho de mim, quanto eu sofri por aquilo que aquela pessoa me fez. Ficamos remoendo, presos ao passado, e esquecemos de viver o futuro, viver o presente, né, aliás. De outras feitas, nós ficamos nos martirizando pelas coisas ruins que nós fizemos, as traições que nós cometemos, as desonestidades.
as violências, e ficamos, como é que eu pude fazer aquilo? Como é que eu fiz aquilo, meu Deus? Eu sou uma besta, eu mereço sofrer. E fica remoendo aquilo a vida inteira. Tem pessoas que não... Qual o remédio para isso? O remédio para isso está no Evangelho. Chama-se perdão e auto-perdão. Tanto que Jesus, uma das coisas que ele mais falou no seu Evangelho é a respeito do perdão. Perdoa das 7 vezes? Não, até 70 vezes 7 vezes. Perdoa sempre. Nos ensinou a orar para as pessoas que nos prejudicaram. O que ele disse? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para ser filho do vosso Pai que está no céu. Então, nos orientando a orar para aquelas pessoas que nos prejudicaram. Por que essas pessoas nos prejudicam? Muitas vezes aquela pessoa que nos prejudicou é porque ele não sabe fazer melhor. O que ele sabe fazer é só aquilo. Ele não sabe da existência da lei de causa e efeito, das consequências. Agora, a gente, quando compreende isso, fica mais fácil. Quando a gente não perdoa, a gente pode passar por 3 situações difíceis. Primeiro, ficar doente fisicamente e espiritualmente. Porque nós ficamos com o outro dentro da gente, guardando ódio, pensando em vingança, amarrado naquilo, bebendo veneno, querendo que o outro morra. Consequentemente, vai surgir enfermidades físicas e espiritual. Porque quando nós ficamos com raiva, com ódio, com mágoa, nós atraímos companhias espirituais enfermas, mas que resolvem nos ajudar, nos influenciar. Outra coisa, quando nós guardamos mágoa, quando nós não perdoamos, quando nós juramos vingança, o que vai acontecer? Muito provavelmente, na próxima encarnação, nós vamos conviver com aquela pessoa muito próximo de nós, às vezes na própria família, às vezes sendo nosso filho, às vezes sendo filho dele, às vezes cônjuge, aquela pessoa que nós odiamos, que nós não queremos nem... Então, por isso, por uma questão de saúde, de inteligência, gente, devemos perdoar sempre. Se não fizermos isso, atrasa a nossa vida. Nós deixamos de focar o presente e ficamos presos no passado. E não podemos. Bom, isso aí para perdoar. E para auto-perdoar? A gente acha muita coisa escrita sobre perdão. Sobre auto-perdão, na doutrina espírita também tem algumas coisas, mas os autores, o Divaldo, Raul Teixeira, falam muito sobre o auto-perdão, porque ele é importante. Porque muitas vezes, como já disse, a pessoa fica focada naquilo que ele fez no passado. Então o que ele tem que fazer? Tem que se perdoar. Eu me perdoo, sabe por quê? Porque o elemento que fez aquilo lá atrás era um jovem, que não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje. Hoje eu não faria mais. Então, procurar se perdoar. Eu erro porque eu sou um ser humano, eu não sou um ser perfeito, então sou sujeito a errar, eu cometi erro, mas não vou cometer mais. Se eu tiver a oportunidade, eu vou pedir perdão para aquela pessoa, eu vou me reconciliar com ela. Com isso, você se liberta. Então, quem perdoa, quem se auto-perdoa, se liberta. E, consequentemente, ele pode cuidar do presente, focar no presente, no progresso dele, tanto material como espiritual. Observe as pessoas que dizem, eu não perdoo. Eu quero ver aquela pessoa na pior da situação. Eu quero ver ele sofrer para ele pagar o que ele me fez. Fica focado naquilo, preso naquilo. Então, por isso, nós não devemos ficar presos ao passado. E o futuro? Você ficar focado, pensando só no futuro. Você ficar pensando só no futuro, com medo do que vai acontecer, né? Vai causar o quê? Ansiedade, depressão.
Medo do futuro. Vamos viver hoje, porque amanhã, meu Deus, a gente não sabe. Vai ficar com medo do futuro. Então procuremos focar a nossa vida no presente. Para isso que nós estamos aqui. Estudiosos atuais estão vendo como o mundo está passando por um pandemônio, né? Manifestações, né? Protestos, né? Países querendo dominar os outros, guerras. Quantas coisas estão acontecendo hoje. Então eles estão percebendo que uma coisa diferente que nunca aconteceu na humanidade está acontecendo agora. E a doutrina espírita então nos fala por que isso está acontecendo. Porque nós estamos na transição planetária. O que vem a ser isso? A Terra é um mundo de provas e expiação. Qual é a característica de um mundo de prova e expiação? Existe mais mal do que bem. Essa é a nossa vida hoje. Então nós estamos naquela fase de mudança. Nós já estamos entrando na regeneração. É quando esse mundo de regeneração, a característica dele é, existe mais bem do que mal, mas ainda existe o mal. Dizem que nós vamos entrar na regeneração quando não houver na Terra, quando estiver plenamente na regeneração, não vai haver na Terra nem guerra, nem fome. Enquanto houver fome e guerra, ainda nós estamos no mundo de prova e expiação. Então, nós estamos nessa fase. A doutrina, em 1868, Kardec publicou um livro chamado A Gênese. O capítulo 18 da Gênese fala que nós iríamos passar por essa fase de profundas modificações, profundas transformações na sociedade. E está acontecendo agora. O materialismo está em alta, substituindo, inclusive, as religiões. Por quê? Porque as religiões não estão preenchendo aquilo que as pessoas estão vivendo. As pessoas não estão acreditando em inferno eterno, não estão acreditando mais em demônios, satanás. Morrer e ir para o céu, ir para o inferno. Então as pessoas ficaram muitas vezes desacreditadas quando via tanta tragédia, tanta miséria no mundo, tanta disparidade entre as pessoas, uns nascendo em palácios, com todas as facilidades, frequentando as melhores escolas, usando roupa de grife, se alimentando dos melhores alimentos, viajando, passeando, automóveis do último tipo, enquanto outros nascendo na miséria. Enquanto uns nascendo com um corpo perfeito, belo, outros nascendo horroroso, cego, surdo, aleijado. As pessoas, não é possível que esse Deus que as religiões pregam exista. Como é que ele permite umas coisas dessas? O Espiritismo explica, né? Isso é resultado. Toda essa diferença das pessoas é resultado de vidas passadas. Sem a reencarnação não se explica, não tem jeito. Com a reencarnação explica por que as pessoas são diferentes. Por que uns vêm perfeitos, uns vêm cegos, uns paralíticos, uns enxergando tanto, outros tão bons, outros tão maus. Nível de evolução. Então a doutrina vai mostrando isso para a gente, e aí a gente vai compreendendo que é assim, e que todos nós evoluiremos, todos nós seremos um dia Espíritos Santos, arcanjos. Quanto tempo vai gastar? Milhares de anos, mas vamos chegar lá. A doutrina nos mostra que o próprio Jesus, o Espírito mais perfeito que pisou o solo da terra, foi um ser como nós, só que ele fez a evolução dele em outros mundos que nem existe mais. Ele participou da organização da terra para receber a população, né? Embelezou. Ele participou disso. No próprio Evangelho ele fala, antes que o mundo fosse, eu já era, quer dizer, já existia. Antes que a terra existisse, ele já era um espírito puro. Foi escolhido para governar a terra e continua governando a terra. Então, gente, por isso nós devemos aproveitar essa nossa passagem aqui pela terra. Então, esse mundo de transição, o que vai acontecer agora? Está encarnando em massa, uma encarnação, muita gente,
de espíritos que estavam há muito tempo retidos nas zonas umbralinas mais grossa, mais difícil. Espíritos maus, espíritos focados somente no poder, no dinheiro, no sexo, no preconceito religioso. Estão renascendo. Então, tanta gente envolvida com corrupção, com droga, com sexolatria, né? Briga pelo poder, querendo dominar o outro país, querendo dominar o poder a todo custo. São espíritos desse tipo, que estavam retidos, estão tendo a última oportunidade de ficar aqui. Quem são os que vão ficar na terra? Jesus dá a senha. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, aqueles que forem mansos, pacíficos, honestos, que seguirem pelos caminhos de Deus, são os que vão ficar. Alguns, diz aí, o Espírito diz o seguinte, que dentre esses espíritos que reencarnaram, tiveram essa chance, essa última chance, muitos deles vão ficar aqui na Terra, vão acompanhar o progresso da Terra. E outros vão habitar aonde? Em mundo de provas e expiação, outros mundos, porque a Terra vai mudar de grau, vai ser mundo de regeneração, eles não vão poder ficar aqui. Mas quem são aqueles que vão ser expurgados? São aqueles que fazem o mal e não se arrependem. Porque aquele que faz o mal e fala, como é que eu fiz isso? Como é que eu pude fazer isso? Eu não vou fazer mais isso. Eu vou pedir perdão. Esse aí, ele já despertou para o bem. Agora, aquele que fala assim, eu faço mesmo, vou continuar fazendo, vou fazer sempre, não perdoo, esse elemento é um daqueles que vai ser remanejado para planetas de prova e expiação, outros por aí, na Terra não. A Terra já passou por um período assim, há muitos milênios atrás, quando a Terra era um mundo primitivo. É só nós lembrarmos da pré-história, nós vamos lembrar daqueles homens das cavernas. Então a Terra chegou a um ponto que ela foi progredindo. Então, daqueles espíritos primitivos, alguns aprenderam a plantar, a domesticar animais, a trabalhar o fogo, a roda, foram evoluindo. Outros não, outros ficaram atrasados. E a Terra tinha que evoluir para se transformar num mundo de prova e expiação. Então, aqueles espíritos que não conseguiram aprender nada, foram para mundos primitivos, continuaram lá, porque não aprenderam. Aqueles que conseguiram aprender, acompanharam o mundo para mundo de prova e expiação. E veio de outros planetas, outros planos, outros mundos, seres que estavam sendo expurgados do mundo de prova e expiação, vieram para cá. Porque lá o mundo de lá estava mudando para o mundo de regeneração, eles não podiam ficar lá, vieram para cá. Por isso nós vemos como a Terra, de repente, deu um salto de qualidade. Se nós olharmos lá, por exemplo, a Grécia, a sabedoria daqueles filósofos gregos, os egípcios, aquelas construções das pirâmides que até hoje ninguém explica, como eles conseguiram fazer aquilo. A própria Roma, com o direito romano. Então, quanto progresso esse pessoal que foi expurgado de outro planeta, dizem que de Capela, mas de outros também, que vieram para cá. E eles passaram um tempo aqui, eles se redimiram, eles melhoraram e voltaram para o planeta de origem. Isso pode acontecer. Então, aqui na Terra, a Terra vai mudar para um planeta de regeneração. Não vai haver nada na parte geológica da Terra. Vai continuar havendo terremoto, vai continuar havendo maremoto, tsunami, vulcão, tempestade, do mesmo jeito. Não vai. O que vai mudar é a concepção de vida dos habitantes da Terra. É esse que vai mudar. Somos nós que temos que mudar, não é o planeta, não é o plano, não é a parte geológica da Terra. Então, por isso, nós também não podemos perder a oportunidade. Nos envolver com o bem, não fazer o mal, porque fazendo o mal, vamos escolher coisas erradas e vamos passar por sofrimentos. Por isso que muitas pessoas vêm, às vezes, do centro espírita, querendo que a espiritualidade tire aquele sofrimento dele. Sofrimento que ele plantou. E aqui ele ouve o seguinte, a espiritualidade não faz milagre.
Eles nos orientam, eles passam ensinamento para a gente mudar. Então, se a gente não mudar, nada muda. Como é que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia e querer resultado diferente? Não tem jeito. É preciso que a gente mude. E mudar para melhor. Então, por isso que é aquilo que a gente está comentando aqui. Vamos nos esforçar, vamos aproveitar essa bênção que é a doutrina espírita, que nos passa tanto ensinamento. Vamos ler. Hoje existe no YouTube milhares de vídeos, milhares de palestras, milhares de sites espíritas. Livros não tem quantidade. Só não lê, só não estuda quem não quer. Só não aprende quem não quer. Nós devemos nos preocupar com a vida aqui fora, emprego, prosperar. Sim, nós somos a terra. Mas somos espíritos. Como diz aqui, se nós somos imortais, se a vida continua, se nós vamos deixar tudo que nós conquistamos aqui, nem o corpo nós vamos levar. Como está lá no Eclesiastes, né? Lembra-te que tu és pó, e ao pó retornará. E o espírito volta a Deus que o deu. Então o corpo nosso é da terra, é de material da terra, vai para a terra para ser dissolvido, e o nosso espírito volta para o mundo espiritual. Vai colher o resultado da sua semeadura, passar uma temporada lá, depois com a ajuda dos benfeitores, planejar a próxima encarnação e voltar aqui ou em outros locais. Ou no mundo de expiação, prova, ou no mundo de regeneração, que é a próxima etapa nossa. Então, por isso, aproveitemos, gente. Aproveitemos o nosso tempo aqui. É muito importante isso. Focar no presente. Por isso que o Cristo bateu tanto no perdão, gente. Quantas pessoas ficam amarradas, doentes, sofridas, porque tem separações conjugais, né? Às vezes fica lá o esposo ou a esposa martelando, ruminando aquilo a vida inteira. Eu não perdoo. Quantas vezes nós atendemos aqui no passe pessoas que falam, e eu não perdoo o que ele me fez de jeito nenhum. Falar, filha, você não perdoa, você vai continuar sofrendo. E ele está lá vivendo a vida dele com a outra mulher, cuidando da vida dele, e você que sofrendo por causa disso. Vai cuidar da sua vida. Você nasceu sozinha, você vai partir da terra sozinho. Segue o conselho de Jesus, ore para ele, para que ele melhore, para que ele se torne uma pessoa boa, porque ele é filho de Deus também. E Deus tem mecanismo para fazer ele evoluir. Se não for agora, vai ser depois, mas ele vai melhorar. E tem pessoas que ficam martelando. Então, gente, perdão é muito importante. O auto-perdão, nos perdoar, é muito importante. Para a gente evoluir, para a gente poder aproveitar o ano. Para chegar no final do ano, nós falarmos para trás e falar, melhorei. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu tenho mais paciência. Hoje eu sou mais tolerante. Hoje eu sou mais caridoso. Eu sou um espírito imortal. Eu tenho que viver como um espírito imortal. Eu estou aqui de passagem. A Terra é só uma escola. Eu estou num período de aprendizado. É isso que nós temos que pensar nisso. Temos que lutar pela vida, pelo pão, pela melhoria. Temos direito a ter conforto? Sim, lógico. Para isso nós trabalhamos. E é com o trabalho que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente aprende. Não tem outro jeito. Para finalizar, eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, muita gente que a gente nem sabe, né? Mas o Livro dos Espíritos é um livro que ele tem assunto para a nossa vida aqui e no mundo espiritual. É um livro, é o nosso livro, o Livro dos Espíritos, nós somos espíritos, é o nosso livro. Ele tem 1019 questões sobre todos os assuntos. Então, eu vou pegar aqui numa parte que ele fala sobre o livro quarto, esperanças e consolações, felicidade e infelicidade relativa. É uma parte que fala sobre felicidade. Então, eu vou ler só uma questão. Tem várias, eu vou ler uma só. Eu vou comentar ela. É a questão 922. Ela diz o seguinte, é uma pergunta que Kardec fez para os espíritos superiores que estavam comandando, trazendo a doutrina espírita. Kardec perguntou, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro? Aí ele faz a pergunta final. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? É a pergunta final dele. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? É uma interrogação. Aí os espíritos responderam em 2 linhas.
Para a vida material, aposto do necessário. Então diz que para a vida material, para ser feliz, você tem que ter aquilo que você precisa. E você precisa. Que é necessário para a sua vida. Não é você ter milhões para ser feliz. Tem muita gente que tem milhões e não é feliz. Então a posse do necessário. É o momento, é o presente. Para a vida moral, a consciência pura. Como é que a pessoa vai ter a consciência pura? Se ele guarda ódio, se ele guarda mágoa, ressentimento, se ele não perdoa. Como é que ele vai ser feliz? Quando eu falo aqui, ó, esse aqui são motivos para ser feliz. Requisito para ser feliz. Então, para você ter a consciência pura, você tem que ter ela tranquila, porque você não prejudicou ninguém, que você perdoou, você não guarda mágoa, não guarda ódio, não jura vingança. E no finalmente ele fala, fé no futuro. Confiar que você vai ter um futuro, que você tem um Deus que olha por você, que você vai ter a vida futura, que você vai voltar para o mundo espiritual, vai viver o mundo espiritual, depois vai viver outras vidas encarnadas, assim vai, como está lá no túmulo de Kardec, no cemitério Père Lachaise, está lá no frontispício do túmulo dele. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, nós nascemos, renascemos, progredimos sempre conforme a lei. Então, gente, nessa primeira encontro do ano, eu queria passar essa mensagem. Vamos aproveitar o ano. Vamos aproveitar. Vamos viver no presente. Não vamos ficar presos ao passado. E não vamos ficar ansioso com medo do futuro. Não vamos ter medo de pandemia. Vamos ter cuidado. O futuro a Deus pertence. Se chegar a nossa hora de partir com pandemia, com um acidente de trânsito, com bala perdida, com outra enfermidade, nós vamos partir. Nós não sabemos a hora. Se a morte bate na nossa casa, igual um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas é do corpo só. Então você tendo confiança, né? Certeza, eu viverei, eu tenho um Deus que vela por mim. Tudo depende de mim. A minha evolução, a minha felicidade, a minha paz, a minha consciência tranquila, depende de mim. Então, gente, que Deus, nosso Pai, continue nos abençoando, nos dê força, nos dê coragem, nos dê esperança, para que nós continuemos a caminhar pelos caminhos de Deus. Como disse, quem caminha pelos caminhos de Deus é feliz, porque faz as coisas certas, não prejudica ninguém, tem alegria de viver, sabe que todas as dificuldades vão passar, tudo passa. Passa as coisas boas da vida, mas as coisas ruins também vão passar. Nunca vamos pensar em suicídio. Essa é a porta falsa, porque o elemento que suicida, ele rapidamente ele vai descobrir que cometeu um grande engano, matou só o corpo, se comprometeu e plantou um sofrimento para o futuro. Porque ele não vai acabar. E muitas pessoas acham, eu me suicidando, acabou. Não tem mais dívida para pagar, não tem mulher me enchendo meu saco, não tem patrão, não tem imposto. Lê do engano, gente. Ele vai descobrir rapidinho que ele continua vivo. E aí ele vai ver a mãe chorando, os filhos sem o pai, a esposa desamparada, e ele não pode fazer nada. Está do lado de lá, vivo, sofrendo, muitas vezes ligado ainda ao corpo, porque às vezes o cara suicida numa condição em que ele está cheio de energia, cheio de vida, e ele às vezes o corpo lá no cemitério, e ele ligado, sentindo os vermes comer o corpo, como os espíritos narram. Passa um temporada de sofrimento do lado de lá, e depois reencarna com um problema, com síndromes terríveis. Então, gente, por isso, aguentemos firme. A hora, Deus nos colocou aqui, a hora que Ele quiser, Ele nos leve. Não tenhamos medo, vamos viver. Uma vez perguntaram ao Buda, qual é a finalidade da vida?
viver. Então vamos viver, gente. Vamos sair daqui naquele propósito. Vou fazer as coisas certas, vai melhorar, vou lutar, vou estudar, vou trabalhar, vou viver, vou ser honesto. Bora para frente. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Vou pedir agora para as pessoas fechar os olhos, acalmar o coração, serenar os pensamentos. E vamos pedir a Jesus, o amigo celeste, que permita aos bons espíritos aqui presentes abençoar aquelas pessoas que estão em casa, assistindo através do celular, do tablet, do computador. Quem colocou um copo com água, que essa água seja fluidificada pela espiritualidade, que os melhores fluidos possam ser colocados ali, os melhores remédios para que aquelas pessoas se harmonizem, se encorajem, tenham confiança em Deus, tenham esperança. Mestre Jesus, o Senhor que é o amigo incondicional das nossas vidas, muito obrigado, Mestre, pela oportunidade de mais um ano, de mais um dia. Que os teus benfeitores possam derramar sobre todos nós a tua luz, Senhor, para nos fortalecer, nos encorajar, nos iluminar. Que Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, continue nos abençoando, nos amparando, hoje e sempre. E em nome dele, nós vamos encerrando a nossa reunião, formulando a todos votos de muita paz, de muita luz no coração. Que assim seja, que Deus nos abençoe.